Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao PG On Air. No último episódio, discutimos um pouco sobre o papel da ANA, a Agência Nacional de Águas, e sua importância na elaboração da NR 5 de 2024, uma norma de referência que visa orientar a elaboração de atos normativos e a tomada de decisão por entes reguladores. Durante a nossa discussão, conversamos um pouco sobre alguns principais conceitos dessa norma de referência, sobretudo o conceito de matriz de risco. Quem vai me ajudar a elaborar melhor esse conceito é o Caio Yoshikawa, sócio do PGLO, e a Michelle Barum, advogada do PGLO. Eu sou o João Paulo Browne Guerra e você está no PG On Air. Caio e Michelle, muito obrigado novamente por estarem aqui conosco discutindo esse tema tão importante. No último episódio, a gente discutiu um pouco a importância da norma de referência, conversou um pouco sobre seus principais conceitos, o seu histórico, a forma como ela foi estruturada e as competências da ANA e suas atribuições no decorrer dessa norma. E aí a gente ficou com um assunto pendente, que é a matriz de risco, um assunto que vocês relataram muito importante, que a norma trouxe. E antes da gente entrar nesse assunto de matriz de risco, a gente precisa entender o que é risco. É uma coisa que parece intuitivo, né? Mas na lei ele tem um significado especial e que precisa ser analisado. Então, Michele, se você puder explicar para a gente um pouquinho como esse é risco e como isso vai basear a matriz de riscos. Claro. Eu acho que é muito interessante que você trouxe essa comparação, João, porque de fato, quando a gente pensa em risco, de uma maneira muito intuitiva, a gente sabe o que é. Mas se a gente for pensar no conceito de risco de um termo um pouco mais técnico, pensar então em características econômicas de risco, em características jurídicas, a gente vê que é um conceito que a gente vai um pouco mais abaixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o risco são eventos cuja probabilidade de ocorrência é conhecida e mensurável. Ou seja, são eventos que eu consigo prever. São coisas que eu consigo saber que podem acontecer. Não necessariamente que elas vão acontecer, mas que elas podem acontecer no futuro. Então, eu sei que, por exemplo, se eu celebrar um contrato de prestação de serviço de saneamento e, eventualmente, acontecer algum problema ambiental, isso é um risco que eu consigo prever. Pode ser que tenha algum problema ambiental no futuro. Pode ser que tenha algum problema político, pode ser que tenha algum problema social. E isso é muito diferente da incerteza. Porque a incerteza são os eventos que eu não consigo mensurar. Consequentemente, se eu não consigo mensurar, eu não consigo prever. É aquilo que foge totalmente do meu controle. O risco não. O risco eu consigo controlar. E se eu consigo controlar, eu consigo colocar no contrato, eu consigo descrever. E eu acho que essa é a importância que o conceito de risco tem para esse tema que a gente está debatendo agora. Porque a partir do momento em que eu consigo mensurar o risco, eu consigo botar a descrição dele num contrato e falar como que esse risco vai ser alocado entre as partes. Então, do ponto de vista jurídico, a importância, o elemento central do risco é esse: entender como que esse risco vai ser alocado num contrato, porque ele pode ser previsto. Legal, não, acho que faz todo sentido, tendo essa definição, né, de que o risco é algo que pode ser previsto, como colocar ele dentro dos contratos de saneamento. E aí a gente entra justamente no conceito de matriz de risco, que é a forma, né, uma das formas dessa alocação. E aí, Caio, o que que seria essa matriz de risco? Você consegue explicar pra gente como que ela apareceu na norma de referência? Isso. Então a gente acabou de ver que o risco é algo mensurável, né? Ele é precificável, ele é economicamente palpável e por isso que ele pode ser disciplinado em contrato. A matriz de risco, ela consiste basicamente em uma listagem de riscos e da atribuição desses riscos a uma parte ou a outra. Então, por exemplo, no caso dos contratos de concessão de serviços públicos de água e esgoto, eu vou ter as duas partes. Eu vou ter titular, que é geralmente o poder público, e a prestadora, que pode ser uma empresa privada, pode ser uma sociedade de economia mista, mas que vai prestar aqueles serviços para o poder público, que é o titular. Uma vez que esses riscos sejam materializados, ou seja, eles se concretizem, eles acabem gerando ou produzindo impacto econômico no contrato, a matriz de risco vai permitir que eu consiga alocar esse impacto econômico a uma das partes. Então, por exemplo, se a prestadora ela é atingida na prestação de serviços por um risco, pela concretização de um risco que tem um impacto econômico, mas esse risco está alocado na matriz de risco ao titular, ele vai ter o direito a pleitear o que a gente chama no direito administrativo de reequilíbrio econômico financeiro.
ele vai permitir que esse risco, esse reequilíbrio econômico-financeiro, ele seja ressarcido de alguma forma, como, por exemplo, por meio da extensão do prazo do contrato, por meio de um reajuste na tarifa, de forma que o prestador volte à mesma situação em que ele estava antes daquele risco ser concretizado. Isso é muito importante, por quê? Porque isso dá previsibilidade, tanto para o titular quanto para o prestador, e além disso, a matriz de risco é um requisito legal. Com a nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, em seu artigo 6º, inciso 27, eu tenho uma definição de matriz de risco. Então, a matriz de risco é um elemento que precisa estar presente em todos os contratos entre poder público e particulares. Então a norma de referência, ela formaliza essa exigência legal que veio antes, né, da matriz de risco. Isso. Ela não só formaliza, como ela detalha essa exigência legal para os contratos do setor de saneamento. Entendi. Especificamente os contratos de prestação de serviço de água e de esgotamento sanitário. Por quê? Porque ela trata de riscos específicos do setor. E ela trata da alocação desses riscos. Então, uma vez que eu vou ter os diversos contratos ao redor do Brasil obedecendo essa regra uniforme prevista pela NR5, eu vou ter previsibilidade. Eu sei, como empresa privada que vai participar das licitações, que no país inteiro, independentemente da licitação que eu participe, eu vou ter uma alocação de riscos muito bem definida, independentemente de onde esse contrato ele vai ser celebrado. Não, essa era justamente a minha próxima pergunta, que você já até adiantou, justamente pensando nos contratos de saneamento, né? A importância dessa matriz de risco, e acho que você já até respondeu ao trazer que é uma área complicada e que tem suas nuances e especificidades, e por isso a importância da ANR trazer essa matriz de risco nos contratos, né? O Brasil é um país em que o saneamento básico é uma das áreas de infraestrutura mais deficientes. Então, a gente tem boa parte da população que não tem acesso a tratamento de esgoto, não tem acesso à coleta de esgoto. Muitas pessoas elas ainda utilizam fossas domésticas ou jogam os dejetos e o lixo de casa em rios. Então, acontece que essas populações elas são vulneráveis socialmente, são vulneráveis economicamente, e isso causa várias doenças, né, que vão prejudicar essas pessoas terem um bom desempenho no trabalho, um bom desempenho na escola, e obviamente isso perpetua a desigualdade social. E obviamente, como a gente tinha falado no programa anterior, saneamento é uma área em que são necessários muitos recursos e muitos recursos de longo prazo. O Brasil é um país que tem deficiência em financiamento de obras de infraestrutura de longo prazo. Então, uma vez que eu tenho um marco legal e regulatório uniforme que dá segurança jurídica para os agentes econômicos alocarem seus recursos nesse setor, eu com certeza vou ter uma melhor possibilidade de atrair investimentos para o setor e, obviamente, reduzir essa deficiência tão grave que o país tem em infraestrutura de saneamento. Legal, não, é importante a gente ter em mente esse histórico justamente para tentar entender o que a lei, o que a norma de referência está procurando mitigar, né? E nesse sentido, você já até falou um pouco do risco dessa alocação e entrou um pouco na questão da garantia do equilíbrio econômico dos contratos. E por mais que você já tenha comentado com a gente, se puder retomar só esse assunto, como que a alocação de riscos, qual que é o papel da matriz de riscos em garantir esse equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de saneamento? Uma das características da matriz de risco é justamente a sua objetividade, o que a gente chama de alocação objetiva dos riscos. Uma vez que essa alocação ela é feita de forma objetiva, ela tem por objetivo reduzir discussões ou judicialização ou conflitos e permitir que esses contratos eles sigam seu curso natural e que, obviamente, as pessoas, os agentes econômicos e públicos entrem no jogo conhecendo as regras.
Isso permite também, né, que além de alocar riscos pura e simplesmente, a matriz de riscos ela permita que tanto o poder público, na qualidade de titular dos serviços, quanto o concessionário tomem medidas de prevenção dos riscos, tomem medidas de mitigação dos riscos. Uhum. Então, isso permite também que, sabendo quais riscos cada parte está assumindo, cada uma dessas partes vai ter não só os incentivos, como também uma previsibilidade dos investimentos que ela vai precisar fazer para conseguir lidar com esses riscos uma vez concretizados. Legal. Não, acho que ficou super claro a importância da matriz de risco, seu conceito, como surgiu e como a gente imagina que tende a funcionar sobre a norma. E no começo do programa, a Michelle falou pra gente o que é risco, né? E aí, a partir desse conceito, quais elementos a gente tem que considerar numa matriz de risco para que ela possa ser eficaz para os contratos de saneamento básico? Bom, eu acho que partindo então desse conceito de risco como um evento que pode ser mensurado e que é previsível, a ideia da matriz de risco, enquanto um mecanismo de alocação objetiva de riscos entre as partes, é alocar esse risco justamente às partes que tenham as melhores condições de tomar 4 medidas. A primeira delas, como o Caio estava comentando, é de diminuir a probabilidade de ocorrência do risco por meio de ações preventivas. Então, se você sabe que esse risco pode acontecer, você pode tomar medidas para eventualmente prevenir que esse risco aconteça ou se antecipar a ele para que você consiga fazer ali uma contenção de danos. Então, nesse sentido, além de você conseguir diminuir a probabilidade de ocorrência, você também consegue se antecipar a concretização do risco justamente nessa forma de concretização de contenção de danos para tentar conter esses impactos. Então, se o risco acontecer, qual que é o plano? O que eu preciso fazer? Então, a ideia é que a partir do momento em que você tem esse risco alocado entre as partes, que você consiga falar, tá, se esse risco aqui acontecer, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu consigo saber o que fazer, eu não vou ficar em desespero na hora sem saber o que fazer. E aí, além disso, então, você consegue mitigar os impactos do risco. Se você já tem um plano de contenção, você consegue prevenir que esse risco se espalhe, que ele se torne uma coisa muito maior do que ele necessariamente deveria ser. E aí, nesse sentido, então, a ideia de fato é de gerenciar todas essas consequências danosas sem eventualmente repassar elas a um terceiro caso esse evento de risco se materialize. Então, por exemplo, se acontecer um risco, a ideia é que nós, enquanto partes do contrato, dependendo de quem tiver alocado esse risco, consigamos conter esse risco e fazer com que ele afete apenas a gente. Mas não que ele afete eventualmente terceiros que não tenham nada a ver com esse risco em si, que vão ser afetados pela nossa atividade também. Então, a ideia é sempre alocar o risco às partes que tenham as melhores condições de tomar essas medidas. Não faz sentido, pensando no contexto da matriz de risco, eu alocar um risco a uma parte que não tenha condições de prevenir ele, sendo que a outra tem. Eventualmente por mais recursos, por mais expertise ou qualquer coisa do tipo. Então, a matriz de risco, ela serve justamente, e eu acho que isso é interessante também no conceito que o Caio trouxe, ela serve como uma forma de gerenciamento do projeto. Ela é uma coisa para esses contratos que são muito longos e que vão durar muito tempo e que vão ter que lidar com diversas situações que as partes não sabiam no momento da contratação. A matriz de risco permite esse planejamento que você, de outra forma, não teria no contrato, né? Não é simplesmente ignorar ou precificar o risco por meio de Exato. eventuais indenizações futuras ou algo nesse sentido, né? Você olhar para o risco, trazer ele para dentro e, de certa forma, como vocês falaram, você possa gerenciar. Sim. Acho que, infelizmente, estamos acabando o nosso episódio de hoje, mas pelo menos para mim ficou super claro e acho que vocês conseguiram tocar nos pontos mais importantes desse conceito de matriz de risco. No último episódio, a gente já tinha falado um pouco da norma de referência número 5 de 2024 e das atribuições da ANA. Então, novamente, eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Obrigada, João. Obrigado, Obrigada, Caio. João. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, nas melhores plataformas de áudio. Se ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, é só mandar pra gente que a gente entra em contato. Muito obrigado e até a próxima.